Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos. Estou aqui para fazer mais um vídeo para este canal. Antes de eu dar sequência, convido você, se inscreva neste canal, deixe aí seu like, seus comentários, compartilhe este vídeo se desejar. Quero estar aqui trazendo algumas considerações sobre a parte de um texto bíblico que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 7, que numa leitura literal no português está assim: acaso não, se procederes bem, a carregar, e se não procederes bem, a entrada, transgressão, a que se acampa, e a ti o desejo dela, e tu dominarás a ela. Então nós temos essa leitura, a qual eu acabei de fazer, deste versículo 7, que se encontra no capítulo 4 do livro de Gênesis. Mas o que eu quero estar aqui nesta ocasião tratando de forma mais específica, no caso, entre muitos problemas que contém este texto, no caso, que é um dos textos mais difíceis de ordem sintática, que especialistas, estudiosos, exegetas, no caso, encontram na hora de traduzir os textos, no caso do Tanar. Este é um dos textos mais problemáticos, que se tem mais barreiras, por uma série de dificuldades e problemas que você encontra dentro dele. E entre alguns problemas em que ele obtém, eu quero aqui estar tratando apenas de um, nesta ocasião, para não me delongar muito e o vídeo não ficar extenso, que entra essas duas palavras aqui, ó. Aqui nós temos um problema, no caso, de ordem sintática, dentro dessa estrutura aqui, no caso, do relacionamento dessas duas palavras. Aqui nós temos as duas palavras hebraicas, né? Hatat, rovetz, no caso, né? Traduzido como transgressão, a que se acampa. Essas duas palavras aqui estão ligadas, né, dentro da mesma estrutura. Aqui embaixo nós temos um acento conjuntivo, que é o munar, no caso, né? Mostrando que esta está ligada a essa. Aqui embaixo, nesse caso, nós temos um atinar, no caso, né? Que é um disjuntivo de domínio 1, no caso, onde se encontra a dicotomia, né, do texto, assim podemos dizer, né? Encerrando aqui esta estrutura, no caso. Mas, entre essas duas palavras aqui, nós temos, no caso, uma discordância de gênero, no caso, né? Pelo seguinte motivo, que esta palavra aqui, ratat, no caso, ela é um substantivo feminino singular. Já em contrapartida, no caso, essa outra palavra hebraica aqui, rovetz, no caso, né? Ela é um particípio masculino singular que se encontra no tronco caulo, no caso, né? Então aqui nós temos uma palavra, um substantivo de gênero feminino, e aqui nós temos um particípio de gênero masculino. E isso, no caso, é um problema quando você vai analisar o texto sintaticamente. Por quê? Porque geralmente, se aqui nós temos um substantivo de gênero feminino, logo aqui nós aguardaríamos que tivesse, no caso, né, um particípio de gênero feminino também. Ou se aqui nós temos um particípio de gênero masculino, então aqui nós aguardaríamos também um substantivo, no caso, né, também de gênero masculino. Mas não é isso que nós temos. Aqui nós temos um feminino e aqui nós temos um masculino, ocorrendo aí então, né, essa dificuldade sintática, no caso, né. Por isso que essa frase aí, então, a estrutura, no caso, essa estrutura dentro dessa frase, no caso, que está contida, ela tem esse erro, né, de concordância sintática, ela tem aí uma incompatibilidade de gêneros, no caso, né. E segundo alguns estudiosos, eles falam que para solucionar este problema aqui, do ponto de vista sintático, deve ser então entendido, no caso, como aí uma aposição. E como base, alguns tomam a gramática hebraica de Takamitsu Muraoka, na página 131, dizendo que ali ele explica, né, que dois termos, no caso, podem fazer junção, né, dentro de uma mesma, no caso, unidade substancial, no caso, isso solucionaria o problema, no caso, dentro desta estrutura dessas duas palavras ao qual estão ambas ligadas, no caso, né? Então, para solucionar este problema aqui, deve ser entendido aí como uma aposição. Eu, particularmente, estive analisando este texto por várias formas, vendo de vários ângulos, e eu cheguei à seguinte conclusão. Após uma série de análises, eu entendi que aqui, no caso, né, eu não entendo que é uma aposição, no caso, né, deve ser entendido como uma posição. Eu entendo aqui
que para resolver este problema de discordância de gênero, no caso aqui, né, essa discordância aí que tem, no caso, dentro de ordem sintática, no caso, nós devemos entender que aí ocorre o que é chamado de silepse de gênero. E o que é uma silepse de gênero? É um tipo de recurso estilístico, né? É uma figura de linguagem, onde expressa discordância entre os gêneros gramaticais, ou seja, discordância entre o masculino e feminino. E esse tipo de recurso está na categoria de figura de sintaxe ou de construção, né? Onde esse tipo faz parte, né, de um dos 4 tipos que constituem as figuras de linguagem. Então, esse tipo de silepse, no caso, é empregada mediante a concordância de ideia e não dos termos utilizados na frase. Desta forma, ela não obedece às regras de concordância gramatical, e sim por meio de uma concordância ideológica. Então, eu posso concluir aqui, né, a partir do meu ponto de vista, que então, dentro aqui dessa construção dessas 2 palavras que estão ligadas aqui, né, deve ser entendido aí como uma silepse, no caso, né, onde a concordância das palavras, ela deve ser feita e deve ser entendida, no caso, né, logicamente pelo significado, e não de acordo com as regras da gramática, pelo fato de conter, né, no caso aí, discordância de gênero. Então, por este motivo aí, eu já venho concluindo aqui na minha fala que eu entendo, para esta ocasião, que aqui ocorre o que é chamado de silepse de gênero, né? Porque dentro da silepse de gênero, ainda que ocorra, ainda que venha obter discordância, né? Ainda que um é feminino e o outro é masculino, conforme ocorre aqui, mas isso não é um problema para o caso da silepse, no caso, né? Porque a silepse, no caso, ela não se preocupa em se conter ali, no caso, em se prender nas questões, né, das regras de concordância gramatical. Mas antes ela tem como finalidade, no caso, fazer com que seja entendido esses tipos de estrutura através de uma concordância, no caso de ideia, né? Através de uma concordância ideológica, no caso, pelo fato de conter, né, discordância de gênero. Então, pessoal, basicamente, no caso, uma forma de solucionar este problema aqui, né, é desta forma que eu vejo, né, entendendo que aqui, no caso, ocorre uma silepse de gênero, no caso. Por mais que venha obter, não somente neste texto, mas quem sabe em outros textos também, problemas, né, de ordem sintática, no caso, né, de incompatibilidade de gêneros, conforme encontramos aqui, mas uma das formas, muitas vezes, de se solucionar, no caso, é entendendo que muitas vezes está ocorrendo aí uma silepse, no caso, né? Então, basicamente, nesta ocasião era isso que eu queria compartilhar com vocês de forma simples e objetiva. Espero que ajude. Deus abençoe as vossas vidas e até um próximo vídeo.